Esse podcast é para profissionais que querem evoluir a gestão de fornecedores na indústria automotiva. A gente vai falar da IATF e a gestão dos seus fornecedores. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou Maurício Sócio. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. E aí, Maurício, tudo bem, cara? Tudo bem, olha aí, fiz de fazer de conta que a gente não tinha se visto. Dois atores. A gente é muito falso. Mas o Maurício tá com a gente há 2 dias aqui trabalhando igual um desgraçado. A gente prendeu ele aqui, só soltava ele da sala pra gravar esse podcast, pra ele poder ir embora. E faz de conta que se encontrou agora no Depois eu posso ir no banheiro? Só depois que gravar o podcast. É isso aí. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, e vocês? Tudo bom. Tudo bom, amor? Tudo certo. Então tá bom, muito legal. Muito obrigado você que tá aqui com a gente. A gente vai falar de IATF e a gestão de fornecedores hoje, né? Assunto crítico, hein? Crítico. Assunto... Se você é da indústria automotiva, Tier 1, 2, 3, 4, você vai saber que isso não é um problema. Não, isso não é nenhuma demanda, né, Maurício? Ninguém se preocupa com isso. A cara de desespero, Maurício. Meu Deus, é um problemão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão, avaliação, desenvolvimento de fornecedores. Mas antes disso, Mo, por favor, apresenta o Maurício Sócio para o nosso ouvinte, o cara que tá ouvindo a gente aí. Claro. O Maurício é professor de pós-graduação em entidades renomadas, como, por exemplo, a PoliUSP, Unicamp, Fundação Vanzolini. Mais de 25 anos de atuação em sistema de gestão, consultor que atendeu mais de 600 empresas, auditor líder ISO 9001 e IATF 16949, mais de 1.400 auditorias realizadas na 9001, IATF, na TS, na QS também. E um brilho aqui pro currículo do Maurício, que ele já participou do QualiCast 2 vezes com a gente. Esse daí é o principal título dele, de todos que foi falado aí, é esse daí. Participou de 2 QualiCast, aguentou a gente 2 vezes. Ele participou do podcast 55, Qualificação do Profissional da Qualidade, do 153, Qualidade para a Indústria Automotiva, e agora o de hoje falando sobre gestão de fornecedores. Mauricião, muito bem-vindo, viu, cara? Obrigado por estar aqui. E a gente esqueceu de falar que ele é LinkedIner. Né? Ele é o cara do LinkedIn. Top of voice. Ele é incrível, não é igual a gente aqui que fala no LinkedIn, a gente fica falando com as baratas lá. Ele fala, os caras respondem, todo mundo pergunta. Mas o Maurício é um cara que tá com a gente. Além de tudo isso, é um cara que apoia a gente aqui, é um cara que, quando a gente quer conhecimento, a gente empresta dele, tá dando treinamento pro Nosso time professor. Aqui. Nosso professor. Aí, resumiu, Mo, é isso daí. É uma honra pra mim. Pô, cara, que legal que você tá aqui. Moniz, vamos começar então o papo, porque esse episódio vai ficar com 45 minutos. Isso é uma promessa, hein? Porque Toca o sino! Toca o sino, porque senão o Maurício vai perder o voo. Então, se a gente não fizer com 45 minutos esse, realmente a gente vai ter um problema. Então, agora nós temos, não é só uma meta, aí tem uma meta e uma punição. É um requisito. É um requisito, muito legal. Vamos lá, amor, começa ali pra gente não engasgar. Por onde a gente começa falando aqui? Vamos começar? Bom, a gente tá voltando a falar da IATF, né? Isso. Que é uma norma voltada ao segmento automotivo. E aqui, eu falei que o Maurício é nosso professor, hoje foi um dia que a gente passou estudando, né, sobre essa norma, e até porque a gente entende que ela aprofunda mais essa questão de gestão de fornecedores. E a gente vai compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Então a gente vai falar de gestão de fornecedores na IATF. Hoje vai ser mais um overview, né? A gente vai falar assim de maneira mais abrangente, mas claro que toca o sino de novo, a gente tem promessas para aprofundar mais no assunto, coisas mais específicas, que assim, a forma que a gente vai aprendendo também com o Maurício, com os nossos clientes, a gente também vai apurando nossos conteúdos para você que está ouvindo a gente aí, né? Para começar, você quer puxar a primeira pergunta, chefe? Vou puxar aqui, mas eu quero uma atenção, a gente nem começou o tema, o Moniz já tocou o sino que vai ter continuação. Vai ter que ter. Porque 45 minutos não vai dar, vocês passaram o dia inteiro estudando, a primeira pergunta do tema já vai acabar o assunto na metade, entendeu? Então a gente tem coisa. Mas eu quero perguntar aqui, antes da gente ir pro tema, como que a IATF aborda a questão da gestão de fornecedores? Como que ela olha para isso, Maurício? Isso está na norma como algo relevante? Como que ela aborda isso? Primeiro, parabenizá-los aí pelo esse trabalho de vocês. Acho que buscar referências no segmento automotivo realmente é buscar excelência, né? Vocês estão colocando, vocês têm produtos nesse sentido, relacionado a fornecedores, e
Eu entendo que nada melhor do que olhar para a IATF nesse sentido. Ela tem um capítulo, né, exatamente sobre todo esse tema de gestão de fornecedores, e o foco realmente é na cadeia automotiva, é em toda a cadeia. Lá da montadora até os fornecedores que a gente chama de Tier 1, Tier 2, Tier 3, enfim, dentro dessa linha da cadeia automotiva. E a preocupação realmente é com a qualidade genuína, né, dentro do sistema. E quando você fala de fornecedores, voltando um pouquinho lá para trás das outras normas, enfim, né, pensando em ISO 9001 lá no começo, enfim, basicamente a ideia era de controle, de homologação e controle. Eu sei que eu tenho critérios para homologar e tenho critérios para controlar o desempenho. A IATF vai além, né? Ela fala também do desenvolvimento, né? Quanto que a organização tem desenvolvido a sua cadeia de fornecimento. Então é uma contribuição para todos nós, né? Afinal de contas, nós somos usuários de veículos de alguma forma, né? Então a preocupação é que todos envolvidos com isso, com o teu veículo, né, com todos os componentes de um veículo, tenham a mesma responsabilidade, o mesmo cuidado, o mesmo comprometimento. Então, Ô Maurício, quando você traz isso, então, até porque a pergunta é bem essa, né? Pô, como que ela aborda isso? Você trouxe que ela não aborda, então, só para você fazer uma gestão ou só para fazer uma avaliação de fornecedor. Ela vai além, ela pede para que você desenvolva a sua cadeia para melhorar, inclusive, o produto que você recebe e provavelmente, se não, obviamente, a segurança do cliente lá na ponta, né? Que é o cara que adquire o carro, que nem adquire. O cara que você que pega o Uber, né? O cara que pega o Uber tá andando num veículo. Se você comprou ou não, esse veículo é um veículo que a montadora, acho que com certeza, ela tem a ETF 16949, né? 949, eu sempre confundo o número, 16949. Sim, então, com certeza ela tem. Então, ela vai para o desenvolvimento, que significa construir um fornecedor mais forte que entrega melhor, é disso que a gente está falando? Sim. Muitas vezes vocês não vão encontrar montadora certificada em IATF 16949. Ela pode ter lá sua certificação ISO 9001, algumas até podem ter pleiteado com outro tipo de certificação, mas a preocupação que ela tem é fazer os requisitos automotivos, né, que estão presentes na IATF 16949, eu uso a expressão, né, ecoarem pela cadeia. Então, que eles realmente sejam praticados por toda a cadeia, porque o foco da IATF é a prevenção, é a melhoria. Então a ideia é que o sistema de gestão de cada empresa envolvida com a cadeia de fornecimento tem esses mesmos princípios. Por isso que ela não fala só, e aí é de verdade usar o termo gestão, né? Porque ela não está falando mais só de você planejar e controlar, não falando de PDCA. E a melhoria disso tudo? Como que eu tenho olhado para a melhoria? E é muito louco, né? Porque se a gente você tá falando de melhoria, se o nosso ouvinte que está ouvindo a gente, tem muita gente que não é da cadeia automotiva, que não tem ATF. Mas eu quero trazer uma observação interessante que a gente descobriu. Quando a gente desenvolveu o nosso módulo, a solução do Qualiex voltado para fornecedores, a gente foi na IATF buscar, porque era a referência mais forte que a gente tinha. Sim. E não é que foi uma surpresa, mas a gente ficou muito satisfeito quando a gente foi, por exemplo, na área da saúde apresentar o que a gente tem em gestão de fornecedores. Os caras falaram, meu Deus, cara! É o que eu preciso, porque eu preciso desenvolver minha cadeia. Daí você vai para a área de alimentos, o cara fala, nossa, é isso que eu preciso, porque eu preciso desenvolver. Isso mostra a maturidade da norma, né? Mas isso que você está trazendo. Sim. E como ela endereça esse assunto de um jeito profissional. Então você que está ouvindo a gente está falando de desenvolvimento e gestão de fornecedores, com certeza, se você não é da área automotiva, não muda nada, porque você precisa fazer desenvolvimento de fornecedores. Né? Tem uma característica, até para você que está acostumado a ouvir a gente falar de ISO 9001, e a gente estava discutindo um pouco disso hoje, né, no treinamento, que a IATF se difere da ISO 9001 até pelo fato dela ser mais prescritiva. Fala um pouquinho disso, Maurício. A gente brinca muitas vezes quando você apresenta IATF para um público que convive muito com normas, mas não com ela, com ISO 9001, com outras normas, meio ambiente, saúde e segurança, enfim. É uma surpresa, assim, mas é nesse detalhe que ela vai? Sim, ela tem uma prescrição. Ela não vai dizer para você quem, mas até um pouco do como, de alguma forma, ela traz, né? Porque ela tinha dúvida, você tem que desenvolver. O que eu quero é que os fornecedores sejam no mínimo certificados ISO 9001. Porque tem que ter um sistema que alguém está validando. Então ela tem uma preocupação em estabelecer um pouco desses... é mais do que o norte, é um pouco dos limites dessa questão é genérica, aplicável em qualquer segmento. Não é aplicável ao segmento automotivo. E por esse motivo vou te dizer o que o segmento automotivo precisa que aconteça. E ela diz, e se você está só preocupado em homologar e controlar seu fornecedor, a pergunta é suficiente para manter a cadeia viva, atendendo o princípio automotivo que é de prevenção e melhoria? Essa é uma pergunta muito boa, porque, beleza, e quando você for lançar um carro novo, eu tava brincando, você vai precisar de uma porta que abre pro outro lado, o teu cara vai conseguir entregar
a qualidade nessa porta nova que ele tá construindo, que não, eu tô dando um exemplo bem esdrúxulo, tá, gente? Você tá ouvindo a gente? Não, sim, mas é só um exemplo aleatório. Lógico. Você vai precisar. O teu cara vai conseguir entregar, porque se ele não consegue entregar, o teu carro não sai. Ou ele sai com uma qualidade e uma segurança pior pro cliente da ponta. Então, é disso que ela tá falando, né? Quando ela tá levando essa prescrição que você tá trazendo, né? Tanta tecnologia embarcada hoje nos veículos, e aí, como que os sistemas das organizações estão preparados para qual é a capacidade que o teu fornecedor tem, por exemplo, em desenvolver novos produtos, em inovar, em desenvolver tecnologias. Então ela vai muito além. Então eu fico muito feliz quando vocês comentam, primeiro pelo produto que vocês estão cada vez amadurecendo mais, né? Melhorando ainda mais, que já é bom. Mas os outros segmentos olhando, dizem assim, eu quero olhar isso também, porque é um aprendizado. A gente que vive o segmento automotivo há anos, né? Eu tenho 27 anos desde a minha primeira formação como auditor automotivo. A gente sempre lutou por essa qualidade. O pessoal fica bravo que a gente fala da qualidade de verdade. Mas é o termo. Uma qualidade real mesmo, né? Qualidade que você está realmente buscando entender que falhas acontecem, problemas acontecem, mas você precisa buscar ser melhor. E ela diz isso, se você só se contenta na homologação e no controle, como que você desenvolve? E tem uma coisa interessantíssima, né, que a IATF coloca, ela tem um capítulo, quando você vai homologar, porque quando você pensa, por exemplo, na ISO 9001, no capítulo 8.4, ela diz assim, você tem que ter critérios para avaliar, selecionar fornecedores. Até fala assim para você, olha, no mínimo você tem que olhar isso. Então, olhando assim, você tem que olhar se esse teu fornecedor não te oferece nenhum risco de parar de fornecer, como está a estabilidade financeira desse camarada. Então, assim, ela tem um olhar de continuidade, assim, como ele tem capacidade, ele tem capacidade para realmente produzir, as pessoas têm as competências necessárias. Então, de que forma você está conhecendo o teu fornecedor? Você está delegando parte do seu core, da sua organização, para alguém. Esse alguém quem é? Alguém que tem que estar muito inserido na tua cultura, na tua forma de trabalhar, na tua forma de agir, na tua forma de pensar, pactuando, trabalhando junto com as tuas promessas em relação aos teus clientes. Então, e aí? Como que você faz? Quais são os teus processos para que isso aconteça? Então não é só, né? É uma homologação mais robusta, um controle cheio de indicadores que ela também propõe. Então ela propõe 6 indicadores lá para os fornecedores. E depois todo um processo de desenvolvimento, ou seja, é um ciclo que não vai parar, né? E pensa como esse ciclo é virtuoso, né? Porque você está desenvolvendo o cara vai melhorar, velho. Ele vai melhorar para atender você, que é o demandante mas vai melhorar também para ele, né? Para atender os próximos, para atender os outros, para crescer. É muito legal, né? Eu fico feliz quando eu vejo gente falando de desenvolver fornecedor. Para nós aqui, isso é um pino, a Moniz sabe. De vez em quando a gente contrata um fornecedor, a gente quer matar ele, né? Mas só acontece aqui na ForLogic. Na sua empresa não acontece. E a gente quer matar o desgraçado, mas volta e meia eu entro lá no time da controle e falo assim, gente, não adianta trocar. Não adianta, a gente tem que desenvolver esse cara. A gente tá no 3º já, entendeu? Se a gente não desenvolver ele, vamos chamar outro pra xingar. Vamos desenvolver. Esse cara, ele tá querendo? Não, ele quer. Então vamos ajudar o cara a sair do outro lado e desenvolver o cara. É isso, né? Faz parte do negócio também, criar uma cadeia virtuosa de negócios, né? Que todo mundo ganhe, pô. E a gente falando bastante disso, né? De como aumentar a nossa capacidade de desenvolver fornecedores. Isso é um desafio. E é isso que a IATF fala bastante de qual capacidade você tem que ter na relação com o fornecedor, e às vezes a gente tem dificuldade nesse ponto, e várias ferramentas podem ajudar, tecnologia, inclusive fornecedores, mas é bem por aí. Qual a nossa capacidade de desenvolver um fornecedor? A ForLogic tem tecnologia para isso, você precisa entrar em contato com a gente. Mas jabás à parte, Moniz, vamos falar agora um pouco. Tem mensagem de ouvinte? Temos. Então vamos ver mensagem de ouvinte antes de a gente entrar no tema. Olá, Geison, Moniz, passando aqui só para mandar um áudio para agradecer o trabalho que vocês entregam através do QualiCast, é muito importante para mim. Eu sou o Miguel, eu trabalho com RH, não trabalho na área de qualidade. E cheguei no QualiCast através de uma das IAs, eu estava estudando ali sobre melhoria contínua e Udemy, e fui recomendado lá eu acho que pelo ChatGPT ou pelo Gemini. Então, tô acompanhando vocês já vai fazer uns 2 meses e agora tô no episódio aqui 120. Tô maratonando literalmente sobre o 3º princípio, né, de engajamento das pessoas. Então tá me ajudando bastante aqui no trabalho com RH. Obrigadão. Olha aí, Moniz. Você viu? A gente tá nas IAs, hein? Ah, meu Deus. Por isso que elas são
inteligência, né? Estão nos indicando lá, hein, olha, chefe, ó. Você vê o nível? Um tá no LinkedIn, outro tá na IAJA. O cara guardou pra usar agora. Caramba, Olha a vingativo. diferença, eu tô até me sentindo mal, Nico. Vingativo. Que vingativa ele, hein? Olha só. Mas, ô, Mo, e que legal, o cara trabalha com RH, Maurício. Você viu que legal? Pô, muito bom isso, né? Você vê que o cara que trabalha com RH, você precisa de qualidade. O cara precisa de qualidade. Não, mas vai ao encontro dessa questão da mensagem que vocês passam, né? Essa questão de qualidade não tá num departamento, qualidade tá... Isso. É uma cultura. E quem melhor do que RH pra... Pô, cara, tem um lugar mais perto da qualidade que o RH, cara, gente e processo é o que faz a empresa. Eu falo que tem duas engrenagens, né? Primeiro desenho que eu lembro, fazer um parênteses rapidinho, do modelo de ciência de gestão, tinha duas engrenagens que faziam o modelo girar. Pessoas e processos. Então, poucas coisas fazem o negócio girar e precisam de mais qualidade que pessoas e processos, cara. Então, pô, e você que tá assistindo Netflix aí, o cara tá maratonando Qualicast. Aí na sua cara você não cresce na vida porque você não escuta todos os Qualicast igual o Miguel. Para, o cara, brincadeira, você que é nosso ouvinte, pode ouvir, né? Assistir Netflix. Pode. Mas Qualicast é melhor, se você ouvir, tá bom? Ô Moniz, o que o Miguel, cara, que é o cara que eu já mais gosto, só falta virar cliente, pode virar cliente do Saber Gestão, hein, Miguel? Miguel, fica a dica, hein? Saber Gestão pra você do RH aí. O que o Miguel vai ganhar? Nós vamos dar um carro pra ele? Uma casa? Uma assinatura do Vamos GPT. rodar o peão da casa própria? Põe o barulhinho do peão da casa própria. Vamos rodar, vamos ver, caiu. Olha lá. Caiu stickers! Caiu stickers! Parabéns, Miguel. Você acaba de ganhar os nossos fabulosos stickers. A gente vai mandar pra você por correio, bonitinho, uma cartinha com os nossos mimos. E você que tá nos assistindo ou nos ouvindo também pode ganhar os nossos fabulosos stickers que vão valer mais que bitcoins, né, chefe? No futuro. É só mandar áudio para 43 998 220077. Se o áudio tocar no Qualicast, você vai ganhar a nossa cartinha com os nossos mimos. Muito legal. Vamos para quem é que paga a fortuna incalculável que o Maurício Sócio cobra para vir aqui treinar a gente e gravar Qualicast. Porque paguem a gente, que tem que pagar o homem. Vamos lá. E esse Qualicast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. E venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. E para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Moniz, entrando no tema, a gente já falou o tema ali na abertura. Puxa a primeira pergunta pro Maurício e vamos acabar o Qualicast nela, porque é uma pergunta infinita para você que vai assistir e ouvir a gente. Vai lá. Vamos lá. Na IATF a gente sabe do requisito 8.4 que trata esse assunto de fornecedores. E aí, é claro que isso daqui tem assunto para uma semana, né? Inclusive no boteco, né, Maurício? Mas... fala aí pra gente, falando um pouco da norma, quais são os principais pontos do item 8.4 da IATF? Então, assim, quando eu faço uma apresentação sobre a IATF como um todo, e quando eu passo pelo capítulo 8.4, lógico, como todos os outros requisitos da norma, eu sempre falo de 3 pontos mesmo dela, que eu falei pra vocês. A questão dos princípios de homologação, dos critérios que você usa para homologar, e aí essa profundidade que ela tem, que a ISO não tem. Tem todo um cuidado mesmo de você olhar tecnicamente o teu fornecedor, a capacidade que ele tem técnica de fornecimento, mas a capacidade de manter o fornecimento. Esse é um ponto importante. A exigência, por exemplo, que ela coloca que você só deveria ter fornecedor certificado ISO 9001, e se você não tiver, você deve pedir uma autorização do teu cliente para isso. Então ela exige mesmo essa questão do compromisso. Cara, ele endereça o cara para se certificar, então. O requisito mínimo de homologação é certificação ISO 9001. A não ser que de outra forma autorizada pelo teu cliente. Ou seja, o cara que está na cadeia automotiva, Tier 2, Tier 3, ele tem que ter ISO 9001. Se ele está fornecendo se ele quer a certificação IATF, sim. Se ele quer buscar, se ele está fornecendo para alguém que quer a certificação IATF, se ele fornece, ele só não vai ter a certificação ISO 9001 se alguém aqui permitiu. Mas aí tem um outro ponto importante para a gente colocar nessa questão da homologação, a gente discutiu bastante isso hoje, inclusive. Você homologa o teu fornecedor, não é o geral. Você vai homologar aquele fornecedor com que ele vai... Imagina que ele vai fornecer um elemento de fixação. Esse elemento de fixação que ele te fornece, ele vai fornecer para um produto que você vai usar para um cliente seu. O fato de ele fornecer esse elemento de fixação para esse cliente não habilita ele a fornecer os outros elementos dele para ele. Eu tenho que passar por um processo de homologação de produto. Ou seja, vamos chamar assim, você homologa cada tipo de produto que ele te entrega. Cada item. Cara, que loucura. Então,
Loucura, mas isso dá uma segurança muito... Por isso a gente tem esse nível de segurança que a gente tem no automotivo, né? É isso. O que explica tudo isso? Qual que é a preocupação maior do automotivo? Você citou, eu adorei o exemplo, que eu também dou o mesmo exemplo. Se você está num carro de aplicativo, ele não é seu carro, mas você está sendo conduzido por um carro de aplicativo. Se esse carro tem algum problema de concepção, de produção e tudo mais. Então, qual que é a preocupação do segmento? É você levar esse olhar da segurança, da confiabilidade em todos os níveis. E quando você fala da homologação, isso explica muito do porquê os recalls estouram todas as montadoras, né? É claro que a montadora às vezes passa isso para baixo, mas o recall sempre estoura lá em cima quando tem um recall. Por quê? Porque ela teoricamente ela deveria ter homologado aquele cara, aquele item que ela está utilizando, e perceba a criticidade disso, né? Se ela não fizer, qualquer coisa que ela faz errado, você pode ter, poxa, tragam esses 100 mil veículos de volta para casa, que nós vamos ter que trocar um parafuso. E o custo disso, né? Então, esse item é um item de segurança, mas também é um item de economia, né? Porque, cara, todo mundo que trabalha sabe que é muito fácil a gente errar na produção de qualquer coisa. E no caso das montadoras, o buraco é bem baixo, né? O impacto é gigante. E aí a questão da homologação, ela exige um processo de desenvolvimento e aprovação de cada produto do teu fornecedor. Então, é um olhar, mas fala assim, é muita burocracia, é um controle excessivo. Ela sabe do que ela está buscando, e aí ela fala, aí você vai fazer isso. Depois a outra pergunta, como você controla que ele permanece, porque uma coisa ele diz assim, olha, eu tenho capacidade e vou te fornecer, tá aqui minha amostra, tá aqui esse lote, enfim. Porque muitas vezes acontece o recall, porque muitas vezes não é que a montadora falhou na homologação, muitas vezes há uma falha no processo de controle sobre o fornecedor e às vezes do próprio fornecedor com ele mesmo. Então, por isso que ela coloca aqui a parte 2, que eu falo que tem a primeira parte de homologação, a segunda parte do controle, também muito robusto. Porque quando você vai continuar avaliando os riscos, continuar avaliando se ele tem a capacidade de fornecimento. Ou seja, você está presente no teu fornecedor? Você deu um cheque em branco ou você está realmente monitorando? Porque imagina o seguinte, eu tenho lá como acontece em qualquer organização. Eu posso ter, por exemplo, uma saída de pessoas, de gestores, perda de capacidade mesmo aí, ao longo do tempo a empresa vai perdendo a capacidade de entregar o que ela prometeu. Então o que a IATF faz? Ela exige um controle, um monitoramento desse fornecedor de forma contínua. E mais do que isso. E enxergando os potenciais, as potenciais melhorias, o que você tem feito para isso? Eu uso muito os exemplos das empresas japonesas. Onde você vai, tem sempre um exemplo de uma montadora japonesa que a minha empresa tinha uma dificuldade logística, de cumprimento de prazo. A montadora me trouxe aqui uma equipe dela para me ajudar a melhorar minha capacidade logística. Então, muito legal isso, sim. De montar sala, de montar sala de treinamento, de capacitação, de colocar uma equipe. Como me interessa, porque é parceria. Uhum. O Muniz falou parceiro, né? Isso é muito legal. Quando eu falei lá no começo, na abertura do podcast, sobre ciclo virtuoso, é isso, né, cara? Você vai melhorar a logística do cara. Ele, claro, vai entregar para você, mas ele vai ter mais 3, 4 clientes e não tem problema, você tá melhorando a logística dele. Então ele vai entregar melhor para todos os clientes. E se todo mundo for lá ajudar ele com alguma coisa, os outros vão estar melhorando alguma coisa que ele entrega para você também. Então, veja como o ciclo fica virtuoso, né, cara? É bom para todo mundo, isso é muito legal. E tem uma coisa que é um pouco assim, abrindo um pouco minha alma, um pouco das minhas mágoas aí dessas quase 30 anos. A gente viveu épocas do segmento automotivo, das montadoras, que basicamente o que a gente ouvia era assim, o que a montadora quer fazer é sugar o máximo que ela pode o fornecedor e a hora que ele não aguentar mais, ela vai lá e troca por outro, que tem um monte de gente querendo fornecer. Então eu cresci um pouco no meu estudo automotivo ouvindo um pouco disso. E incomodava demais, porque isso ia na contramão daquilo que as empresas, por exemplo, japonesas faziam. Não, muito pelo contrário, eu quero meu fornecedor para sempre comigo aqui. Forte nesse ciclo virtuoso que você colocou. Então eu estou fazendo isso aqui crescer. E isso foi, de uma certa forma, contagiando o segmento, né, nessa preocupação. A gente já encontra situações onde ele fala que o meu cliente não está muito preocupado com a minha sobrevivência, está preocupado em que eu reduza custo, reduza preço. Mas a gente ouve muito mais hoje histórias diferentes disso, de realmente olhar. E eu entendo que a IATF tem ela trouxe esse olhar também do desenvolvimento mesmo, da melhoria de toda a cadeia. De criar esse ciclo que você colocou, né? E assim, né, também, né, Maurício? É legal você estar trazendo esse exemplo, que a gente sempre escuta isso, né? Você está usando a cadeia automotiva, mas o tempo todo de pisar no pescoço do fornecedor, de que tem que espremer. Os famosos e famigerados departamentos de compra, o cara tem meta de redução de custo, e a gente passa por isso, a gente fornece para a cadeia automotiva e para várias outras cadeias. E realmente, às vezes você pega um cara atravessado,
Mas hoje você está trazendo um ponto que é bem interessante. A gente, quando se posiciona com o cliente, a grande discussão é o que você precisa resolver e como que a gente pode te ajudar. E se for um negócio ruim para mim, eu não vou entrar. A ForLogic, graças a Deus, tem essa bênção hoje. A gente não precisa entrar em qualquer negócio, não. Se for um negócio que eu falar, cara, é um negócio que está sendo maléfico, ou um negócio que não... Poxa, estão me espremendo, ou a negociação quando ela vem carregada de um peso que não traz ciclo virtuoso, não é questão de discussão de valores. Qualquer um pode não ter recurso, a gente pode ter que negociar prazo, pagamento. Sim. Isso está tudo isso é endereçável. Agora, quando você percebe um viés do futuro cliente, né? Do possível cliente, esse viés de espremer, aí você, inclusive a gente perde o nosso tesão da entrega, né? Porque, cara, você não vai com o teu melhor mais, você vai com medo. E quando você vai, eu vou falar uma coisa que eu repito sempre, anota essa frase aí pra gente utilizar. Toda vez que você toma uma decisão com medo, você faz uma besteira. Toda vez. Você tem que ter tranquilidade. Pensa se o seu fornecedor acordar todo dia de manhã, o cara de fixação acordar de manhã e falar assim, cara, será que os caras vão me ferrar hoje ou não? Pensa como que é a cabeça desse cara para fazer a melhor entrega. Então, assim, é legal a gente pensar nisso, né? Então, não acredite nessa história que o cara quer te espremer, e se o cara te espremer, você troca de cliente. Só mais um detalhe, essa questão de descontrole, ela tem um conjunto de indicadores. Então, você tem, claramente, para cada fornecedor que você tem como homologado no teu sistema de gestão, condições de enxergar quais são as principais deficiências ou tendências de deficiência em qualidade, em prazo, por exemplo, em otimização de entrega, se ele está causando muito frete especial, se ele está gerando, ele está fazendo muito frete especial, será que ele está se desorganizado no planejamento? Isso pode mais para frente afetar o seu fluxo de caixa, que é a base de qualquer organização. Então, e a TF tem esse olhar, você coloca uma lupa em todos os aspectos de fornecedores. Eu fico muito feliz quando vocês contam de clientes de outros segmentos, e essa é a minha luta há anos, de mostrar o benefício que a IATF tem. Eu já ouvi muito presidente dizer assim para mim, eu aprendi a gerenciar minha organização com a IATF. Ó, que legal. Legal. Outro ponto aqui da 8.4, Maurício, que eu acho que é um desafio aí pro pessoal da IATF, que é a questão de comunicação. Gestão de mudança e por aí vai. Por que isso é um desafio na IATF, essa questão de comunicação e gestão de mudança? Eu acho que vale uma série de pontos que a gente pode avaliar. Primeiro, pelo tamanho das montadoras. Assim, a comunicação mesmo internamente delas... Já é um problema. Imagina pra fora. Queixa, né? Isso não é verdade só das montadoras, não é um... Qualquer grande empresa tem isso. As grandes empresas têm, empresa que não tem, né? Na empresa do nosso ouvinte não tem, Maurício. É só aqui na ForLogic, nas montadoras e na França que acontece, entendeu? Na empresa do nosso ouvinte, não. Eu tive a bênção de atuar em diversos tipos de tamanhos, de tipos de empresa, mas a queixa da comunicação é um processo interessante. Eu até uns anos atrás, conversando com uma empresária, eles foram premiados por 5 anos consecutivos numa certa montadora, melhor fornecedor nacional dessa montadora. E eu falei para ela assim, se você fosse fazer uma avaliação, né, de pontos de melhoria, ela falou, comunicação é meu mal. Eu falei, mas 5 anos premiada? E ela falou, sim, é o mal, na verdade é o mal de qualquer organização porque a gente parece que tem um CNPJ nosso e vários CNPJinhas nos departamentos, cada um com isso é louco, pedaço. Né? E a ATF, e um outro ponto importante que eu vejo da ATF é o quanto ela trabalha com essa questão da abordagem para o processo. Quanto ela luta por essa questão. Então a comunicação é uma dor, não é específica desse segmento. Onde eu passo, quando você fala de comunicação é um ponto, mas ela procurou estabelecer requisitos que melhoram essa questão do processo de comunicação. E imagine isso dentro de uma organização. Então você imagina isso dela como fornecedor, imagina isso na cadeia de fornecimento. Então o desafio, né, da integração entre tudo e todos, né? E tem a ver com o nono princípio de Deming, né? Que tem um podcast gravado disso, que é elimine as barreiras entre os departamentos, né? Cara, desafio, cara, de 1980. E você tava com uma pessoa esses dias falando isso, né? Pô, é muito louco isso, né, cara? E todo mundo fala que era coisa do passado. Eu adoro quando eles falam isso pra mim. Não, isso aí é coisa do passado. O Deming, não, isso é antigo, é antigo, muito antigo. Esses dias eu dei uma aula de pós, né? Eu tava falando sobre gestão da qualidade, nessa visão moderna, eu falei, mas eu não posso deixar de mostrar os 14 princípios. Você precisa ver como ele já deu, quanto recado foi dado ali, que a gente ainda não... Cara, coisa hoje ainda que a gente não entende. Cara, o elimine o medo. O elimine o medo, até hoje a gente não consegue endereçar nas empresas, cara. A gente não fala desse assunto. Então assim, o Deming estava muito à frente do tempo dele. Aí tem coisa... É claro que hoje as coisas vão mudando de nome, vão se ajustando, né? A gente vai ganhando uma nova roupagem, mas não tem nada que eu pegue nos 14 princípios e fale assim, ó, isso aqui eu tiraria. Entendeu? Não tem nada, nenhum item de lá, entendeu? Não. Muito legal.
Boa. Mas eu até estava trazendo essa questão de comunicação, porque a IATF é muito prescritiva em relação em quais comunicações elas devem acontecer em alguns projetos, né? Quando a gente fala da IATF dentro da cadeia, né? E aí eu vejo assim que existe essa dificuldade dessa informação trafegar de uma maneira até efetiva. E aí eu entendo, e aí eu vou fazer uma propaganda para vocês mesmos ali, né? Por isso que eu falo que o que falta muitas vezes é tecnologia para ajudar nesse processo. Por isso que vocês estão criando, na verdade, vocês já têm estabelecido, mas estão melhorando ainda mais esse produto para criar essa comunicação, os portais, enfim, porque... Essa ligação entre o fornecedor tá no e-mail de alguém, tá na caixa de entrada de alguém, tá numa ata de reunião que foi feita, aquilo tá espalhado. E eles falam assim, isso foi discutido numa reunião, eu falo, onde a gente está integrando tudo isso? E aí quando você fala no desenvolvimento de um produto, por exemplo, lá da montadora ou de um sistemista para sua cadeia, quantas informações não fluem aqui dentro? Uma especificação alterada no meio do caminho de um cliente, anda pelo processo todo. Tanta coisa que acontece desde mudanças, então não é à toa, gente, que a própria ISO 9001 já fala sobre mudanças, essa preocupação com o controle, em vários aspectos ela cita a questão da gestão da mudança. Então a IATF tem mesmo essa preocupação prescritiva no processo de desenvolvimento do fornecedor, ela quer que você tenha um processo de aprovação da peça do fornecedor, então tudo está ligado, onde ela mexe na comunicação. Primeiro ela define processo, e outro ponto que a ISO já foi tirando, ela não tira, é muita exigência de processo documentado para. Por quê? Me diz quais são as regras do jogo. Formaliza a regra do jogo. Porque já é difícil você manter a comunicação formalizando as regras, e sem elas. Eu não tô falando mal da ISO, ok? A ISO, quando ela não fala da documentação, ela fala de manter o conhecimento. É que ela é muito mais abrangente, né, Maurício? A ISO é para uma empresa de serviço de skincare à indústria automotiva. Cara, então assim, é até difícil para ela endereçar com tanto detalhe. Ela não consegue entrar nesse detalhe, porque ela não tem esse papel, né? Mas é legal você trazer esse lance da comunicação, porque... E o Maurício falou aqui, utiliza as tecnologias aqui da ForLogic que vai ajudar você nessa comunicação. Mesmo. Pô, tá muito legal mesmo. Isso eu posso falar. O que a gente tem feito é muito legal. Eu me sinto orgulhoso do time estar construindo isso. Mas é legal a Monize puxar esse assunto, que muita coisa ela é prescritiva. Sim. E você explicando pra gente por quê. E a gente lembrar que a IATF, e não só o setor automotivo, né? Eles têm necessidades de ter isso de maneira clara. E cara, o lance que você trouxe de estar no e-mail de alguém. Ou então, não, a gente assinou um contrato. Onde é que está esse contrato? Eu mandei a especificação, mas para quem que você mandou? E as coisas mudam no caminho, cara. Acontece, a carga de, sei lá, do que tá vindo da China não chegou, e nós vamos ter que usar outra, que tá vindo agora da Indonésia. E é diferente. Você sabe que isso acontece todo dia. Todo dia. Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação de novo? Como é que a gente vai homologar isso? Então, esse cuidado na comunicação é uma coisa que a gente se preocupou muito quando a gente construiu os portais, para ligar a cadeia de fornecimento. Tem que ligar a cadeia de fornecimento lá no cliente. E tem uma outra coisa importante para pensar, que a ATF tem, que nenhuma outra norma tem, né? Se você não pode trocar a fonte de fornecimento. Então, assim, esse elemento de fixação, só usando elemento de fixação, que foi o nosso exemplo. Né? Esse elemento de fixação eu uso para fazer essa peça que vai para esse cliente. E é desse fornecedor. Eu falo, cara, tá muito caro. O compra fala assim, vamos mudar o preço, que agora eu achei o mais barato. Ele pode trocar? Não. E aí, hoje o que acontece muitas vezes, se a empresa é muito grande, a comunicação não funciona, compras vai lá e troca. Eu achei uma outra fonte de fornecimento. Tá homologada, tá certificada, tá homologada para você, mas não tá homologada no teu cliente. Pior do que isso, você não podia ter alterado sem notificar, porque agora você está colocando em risco aquilo que a gente aprovou. Exatamente. Então ela tem um vínculo da cadeia em relação à responsabilidade da aprovação e tudo mais, que podem chamar do que quiser, mas é a segurança que ela quer entregar para quem está dentro de um veículo. Eles vão falar de burocracia, né? Mas na verdade, todo mundo gosta da burocracia de um avião, né? Ninguém gosta que o piloto diga assim, pessoal, hoje eu vou tentar um negócio novo, hein? Hoje eu vou pegar um atalho, hein? Hoje que nós estamos de ponta cabeça. Que mapa de voo. Que mapa de voo? Eu tenho um caminho ali pelo Triângulo das Bermudas bem melhor. Cara, quem que quer? Você adora a burocracia, que nós vamos sair daqui, vamos chegar lá, vai todo mundo pôr o cinto, eu vou decolar na velocidade combinada, todo mundo gosta, né? Então é muito louco isso, porque a gente... Outra coisa que eu gosto de falar é que todo mundo gosta de reclamar do sofá de casa. Você tem uma ideia ótima, né? Ouvindo a gente de como a IATF podia fazer melhor, né? Mas vai lá e faz. É difícil, né, cara? É uma norma pensada no setor automotivo por empresas, né, Maurício? É legal falar um pouquinho da história, a gente falou antes, acho que no outro podcast a gente citou isso, mas ela nasceu de um cara que acordou de manhã e foi lá. As montadoras se juntaram para discutir os processos que podem garantir uma segurança. Cara, então,
do sofá de casa, você fica dando palpite, mas os caras estão lá na arena fazendo a batalha do jeito certo. Então eu acho que não é burocracia, é uma garantia de que a gente tem. E outra coisa, se você vai mudar, você pode mudar, né? Você tem que homologar de novo, você tem que comunicar o cara, não tem problema. Siga o processo, né? É só isso que a gente tá falando. Siga o processo, é a lógica do automotivo. Boa. Posso puxar a pergunta aqui, chefe? Pode, nós vamos. Qual que você vai puxar? Puxa aí. Quero saber para quem que tá começando aí ou que tá querendo se inserir nesse meio de gestão de fornecedores, né? A gente fala, pô, acho que eu vou para ali, que ali é mais fácil, talvez. Ou não. Ou não. Mas independente. Quais são as boas práticas para uma gestão de fornecedores eficaz aí usando a IATF como inspiração? Olha, eu tenho brincado com uma resposta muito, acho que até radical, me desculpe se ela é grosseira. Mas lê a norma. Lê. Tá escrito? Tá escrito tudo lá. É português. Fácil, assim, cara, você está alfabetizado. Leia a norma. Até separei, falei assim, você pega lá, processo de seleção do fornecedor. Deve ter um processo documentado para a seleção do fornecedor. O processo de seleção deve incluir. Ela falou, uma avaliação de risco, o desempenho da qualidade, uma avaliação do sistema de gestão, tomar uma decisão multidisciplinar, avaliar as capacidades do fornecedor. Assim. Cara, é só parar de bater o sorvete na testa, né? Pra pôr na boca. É isso que ele tá falando. Não bata o sorvete na testa. Você fala assim, ó, quais são os indicadores, assim, você tem que ter cara, indicadores. Muito louco assim, construir indicadores. Ela fala assim, ó, tem que ter indicador. Que indicadores são esses? A conformidade do produto que ele está entregando para você, se gerou alguma ruptura para você, o desempenho do cronograma de entregas, se gerou alguma reclamação do cliente que chegou para você, se criou algum recall, ou seja, ela te dá um passo a passo do processo ali. Então, desculpa se a resposta ela é grosseira ou radical, mas de uma certa forma gente, eu vou nas empresas que hoje eu tenho muita solicitação, assim como vocês também estão tendo de outros segmentos, falo assim, Maurício, nos ajuda a dar um pouco do viés automotivo? Por onde eu começo, principalmente? Em 2 produtos sempre, desenvolvimento de produto e em fornecedores. Que legal, que legal. Então aqui a gente tem uma boa dica, né? Pô, leia a norma, lá vai deixar claro para você clarificar todos os objetivos, né? Sim. Porque muita gente quer contratar um fornecedor não sabe direito qual que é o objetivo que ele quer com esse fornecedor que ele está trazendo. Precisamos de alguém para ajudar a gente aqui, mas você vai contratar uma faxineira? Você vai contratar o quê? Um engenheiro? O que você vai trazer, né? E deixar claro os objetivos. E a norma fala de como a gente pode fazer a avaliação do fornecedor. Você estava lendo aí. Como pode fazer a seleção do fornecedor. O que você tem que olhar, né? O que você tem que avaliar para que isso aconteça. Ela fala assim, desenvolva ele não só para que ele tenha a capacidade de atender, mas que ele possa melhorar a capacidade. Então ela fala de indicadores. Olha que legal. Ela fala de melhoria contínua. Cara, ou seja, o passo a passo que você pediu, Moniz, só lê a norma, irmão. Você tá aí com preguiça, queria que a gente fizesse aqui. Você quer uma pílula de ATF que você vai tomar e vai acordar no dia seguinte igual a Maurício Sócio. Tá vendo tudo? Não tem a pílula de ATF. Daqui a pouco o pessoal vai pedir aqui um áudio norma. Né? Um áudio norma, ou ele vai pedir adivinha que eles vão pedir pra nós mesmos? Uma planilha de como ele faz. Deus me livre. Cara, se é o dia lá, o Cid Moreira lendo a Bíblia, agora você pode fazer alguém lendo a norma. Exatamente. O áudio norma. No requisito 4.3. Tá de brincadeira, irmão. E diz o 8.4. Exatamente. Poxa, o Cid, será que a gente consegue contratar o Cid Moreira para ler normas e a gente botar aqui no Qualicast? Já pensou? Ia ser sucesso. Não inventa, gente. Vamos, roda o Qualicast. Vamos voltar. Mas, muito legal essa dica da gente pegar na norma. E eu acho que vale a pena a gente falar de deixar claros os objetivos, né, Moniz? De avaliar os fornecedores de uma maneira detalhada, da gente fazer uma boa seleção de fornecedores, de manter o acompanhamento sobre criar indicadores e manter o acompanhamento dos indicadores, que também isso é outra coisa, né? Mas o cara define indicador lá e... Outra, visita teu fornecedor, vai lá, toma café com o camarada, vai almoçar com o pessoal. Conduza a auditoria de segunda parte no cara. Ela fala auditoria de segunda parte, então assim, vai lá, faz uma auditoria, enxerga como está acontecendo. Mas é caro. Não, barato é perder todo o serviço que você fez porque o cara entregou um negócio errado. Isso aí é baratíssimo. Barato é gastar o custo do recall que você vai Exato, não, isso é baratíssimo. Né? Jogar um lote inteiro fora porque o cara entregou um negócio torto. Essa coisa é muito pior, porque você tem multas. Você para, por exemplo, a linha de uma montadora, você tem multas de valores gigantescos. Então, analisa, o trade-off é fundamental. Às vezes, esteja mais perto do seu fornecedor. É muito legal, muito legal. E quando você fala de paralinha, eu vou contar uma história que não é da cadeia automotiva, mas poderia ter resolvido. Eu vou contar aquela história de um cliente nosso que ligou aqui e contratou a gente para fazer avaliação de não conformidade na época. Preciso da tecnologia de vocês para não conformidade. Rapidinho, Maurício, eu prometo que eu não vou atrasar. E daí o cara falou assim, olha, mas por quê? Ele foi contar o caso dele. Ele fornecia açúcar para uma grande produtora de doces, a maior do Brasil.
E o cara ligou lá na qualidade. Falou assim, eu queria falar com o senhor da empresa. Falou, quem que é? Falou, aqui é o diretor de produção aqui teu cliente. E o cara tremeu. Falou, mas por que você ligou na qualidade? Não, porque eu não consegui falar com o senhor, o problema vem daí. Mas como vem daqui? Não, é que eu encontrei aqui, dentro do lote que vocês entregaram pra gente, de açúcar, um plástico que tá escrito assim, cuidado, vidro. No meio do açúcar moído. Eles moeram um pote de vidro junto com açúcar. Que a empresa de doce estava usando para fazer chocolate. Olha o tamanho do... E daí ele falou assim, e aí que a gente parou a linha de produção. E eu quero falar com o senhor de vocês. Eu quero saber como é que a gente vai resolver esse problema, porque a minha linha tá parada. Porque eu não sei que vidro é esse. Daí o que era no fim das contas? Eles pegavam um dosador para fazer teste de amostra. E alguém deixou cair lá. Deixou cair lá dentro. E detalhe, o cara escreveu, cuidado do vidro ainda. ele tinha uma etiqueta escrito, cuidado do vidro. Então, assim, por uma questão de problema, não vou nem falar do que foi, né? Sei lá, de plano de processo. Faltou um poucaiô, faltou uma corda, faltou qualquer coisa. Esses caras tiveram que pagar uma multa que, imagina, dava para pagar o meu sistema, sei lá, até a 5ª geração do meu filho. Porque a linha ficou parada um dia inteiro. Eles tiveram que, sem dizer que eles tiveram que recolher todo o lote, que vai a granel, entendeu? Perderam o cliente. Sim. Então assim, olha o tamanho. Não, é caro fazer a inspeção de segunda parte, né? Barato foi isso. Barato foi isso aí, né? Barato é perder tudo. E uma linha parada, barato é isso daí. Então, esse é só uma historinha que não tem a ver com a mas é de fornecimento. Mas dá pra ir na mesma direção. Assim, só que a diferença é que a montadora não vai ligar pra você e falar, olha, deixa eu te contar uma coisa. Filho, tá aqui a multa, você me parou aqui dentro, aqui os milhões que você tem que me pagar. É só isso, né? É só pior, viu, gente? Tá bom, muito bom. Monize, estamos chegando no tempo, o Maurício tem que ir embora. Temos. Tem alguma última pergunta? Não, na verdade, acho que a gente explorou aqui a nossa pauta, que falei que era uma visão geral. Isso. Eu gostaria de te lembrar que a gente tem tecnologia para te ajudar a construir esse processo de desenvolvimento de fornecedores à prova de balas. Olha aí. Processo que vai garantir a comunicação e vai aproximar o seu fornecedor de você, porque ele faz o seu fornecedor ser parte da sua equipe e construir com você, melhorar com você o seu sistema de gestão da qualidade. Então, eu nunca vi nada no mercado como isso, e olha que eu vejo muita coisa, né? Poucos produtos eu posso dizer isso. Então, a gente tem um módulo de fornecedores que está incrível e que a gente precisa te mostrar. Então, se você está interessado, manda aí áudio, pode ser no áudio do QualiCast mesmo ou no nosso e-mail, que a gente vai falar com você e te mostrar essa novidade. Mais do que desenvolver, a gente mais não, né? Além de desenvolver o fornecedor, você também pode fazer a avaliação do fornecedor, a seleção do fornecedor, todo o trabalho. A gente quer que você chegue no desenvolvimento do fornecedor, que é difícil. Para muitos clientes que a gente mostra, fala assim, nossa, eu quero chegar lá, mas eu vou começar fazendo a avaliação dele. Que eu falei, perfeito, faz a avaliação primeiro, faz seleção, faz a avaliação, vamos fazer um controle e monitoramento, daí a gente começa a ajudar ele com o desenvolvimento. Mas isso tudo dentro do QualiX ou do Qualitify. Muito bom. Muito bom, Moniz. Fez seu jabá aí, Moniz. Se você não deu nada nesse podcast, você vai ter que vamos ver se você vai ser a prova de balas lá nas zonas. Vamos lá. Ameaças. Tempo! Ameaças a gente vê nesse podcast. Não é pra todo mundo. Esse é pros fortes. Muito legal. Maurício, mas cara, queria agradecer. Poxa, muito legal poder ouvir um pouquinho sobre IATF com você, cara. Você tem um conhecimento que ajuda a gente a clarear. Obrigado. E fica uma promessa que a gente vai entrar mais nesse assunto, viu? Na próxima não vai ser a norma inteira, mas nós vamos fazer um pequeno Mobral lendo alguns requisitos aqui com você para tirar as principais dúvidas, né? Porque o cara fala assim, como é que eu monitoro, sabe? Como é que eu tenho que botar uma câmera, sabe aquelas coisas? Sempre tem pergunta de gente tonta, tá? Acontece. Mas é só na França, aqui no QualiCast não. Mas sempre tem pergunta assim, mas como é que eu vou monitorar? Então a gente vai bater um passo a passo no próximo podcast. Tem resumo, Moniz? Bora? Vamos pro resumo. Nesse episódio a gente está falando sobre gestão de fornecedores inspirado na IATF. E a gente começou a falar de como a IATF aborda
a gestão e controle de fornecedores, né? Falamos um pouco dessa questão dos riscos, do desenvolvimento do fornecedor. A gente falou também um pouco dos pontos do item 8.4 da IATF, que aborda profundamente a questão dos fornecedores, processos, produtos, serviços providos externamente. Então fala da extensão do controle, das informações, né? Da seleção, do monitoramento, reavaliação e entre outros itens. Depois a gente falou um pouco para você que quer começar ou que precisa, né, entender um pouco mais quais são as boas práticas, né, para uma boa gestão de fornecedores, uma gestão de fornecedores eficaz. Aí a gente trouxe a questão de objetivos, de avaliar os fornecedores. Ler a norma, principalmente, indicadores, né, e trouxemos alguns itens e fechamos dizendo que existem tecnologias que podem te ajudar, ressaltando o QualiX, que tem uma suíte ali de ferramentas que pode te ajudar a fazer uma gestão de fornecedores profissional e principalmente eficaz. É isso aí, Moniz. Eu quero agradecer você que está ouvindo a gente até agora. Você é um herói ouvindo minhas piadas. Eu sei que é difícil, a Moniz ganha para isso, você não. Então, assim, eu sempre falo, ganho para isso. Ela ganha para isso. Ela não. Cargo de salário, rir das piadas do jeito. Não importa qual piada seja. Se não rir, não pinga. Né? Se não rir, não pinga. Obrigado a você por estar assistindo a gente aqui. Quero agradecer o pessoal que está aqui rindo da minha cara no estúdio. Né? Obrigado, viu? O pessoal do marketing, o Enzo que está aqui. Eles também são pagos para isso. Muito obrigada. São todos pagos. Acho que não está no meu contrato. Preciso pensar. Vamos adicionar essa cláusula. Vou ter que colocar. Eu pedi pra você seguir a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no YouTube. Curte o link, se inscreve no canal, dá uma piruleta, todas essas coisas que eles mandam fazer. Não posso esquecer de falar que você pode acessar o qualicast.com.br ou se quiser mandar um áudio, Moniz, manda pra onde esse áudio? 43 998 220077. Siga o Maurício Sócio no LinkedIn, no Instagram, Maurício Sócio mesmo, como se escreve, né? Maurício Sócio. E todo mundo fala Maurício Sócio, fala teu sócio, não, o nome dele é Sócio. É o nome culpa dele, minha, não me culpa. É sócio do Qualicast? Eu nasci assim. Eu nasci assim, Maurício Sócio Gabriela, agora eu nasci assim. Gabriela. Maurício Sócio, tá? Não é Gabriela, gente, é uma piada, outra ruim. A Moniz e Carla no LinkedIn e no Instagram, né? E o Jason AB, de Abestado, Jason AB. Jason AB, no todo lugar você vai encontrar. O AB é de Arenharte de Bastiani, os dois nomes são ruins, igual o primeiro que também é ruim. Então, Jason AB, para simplificar. Muito obrigado por estar aqui, Maurício. Espero que tenham gostado, cara. Adorei, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito bom. Quem quiser encontrar o Maurício no LinkedIn, mauriciosócio.com.br, né? Tem o meu site e meu LinkedIn, Maurício Sócio. Estou à disposição de vocês. Já bata aí. Eu vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o desenvolvimento de fornecedores que a gente está aqui hoje. Que é uma frase de um cara que esse sabia. Henry Ford, que diz assim: não encontre defeitos, encontre soluções. Todo mundo sabe se queixar. Valeu. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.